Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui de volta com vocês, podendo levar uma palavra para ampliar as vossas consciências. Hoje vamos falar de pecado. Se fôssemos ficar aqui discutindo sobre pecado, ficaria muito longo, né? Então, eu vou dar só, como sempre, uma pincelada e falar sobre tudo possível nesse pequeno espaço de tempo, ok? Falar sobre esse pecado, se ele existe mesmo e por que ele existe, o porquê dele existir, de onde veio, assim como iniciaremos falando dos ditos 7 pecados capitais. Para quem não sabe ou não conhece, é dito como 7 pecados capitais a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Isso tudo dito pelos homens que escreveram os textos evangélicos, não significando exatamente que eles sejam pecados. Mas podemos dizer com certeza que todos esses termos estão diretamente ligados ao que chamamos ego. E os erros cometidos ou pecados estão diretamente ligados à lei de causa e efeito. Em verdade, entendido por esses escribas como sendo pecados, no sentido de amenizar e dominar as massas ignorantes. Lembrem-se sempre, os vídeos que posto têm o sentido de ampliar vosso conhecimento, expandir sua consciência, fazer com que utilizem os cérebros. Sempre digo isso aqui, né? Para a amplitude dos pensamentos, que a vida presente significa saírem do buraco, saírem das prisões, né? Saírem da masmorra, saírem dos seus túmulos, né? Saírem das prisões que causam a si mesmos, libertarem-se dos ensinamentos equivocados da maioria dos pais. Vemos tantos erros ou pecados cometidos por eles e podemos dizer, quem não tem para dar, nada acrescenta. E o humano dependente desses ditos pais não se libertam das amarras criadas justamente por eles. E vocês simplesmente seguem a deriva, como que tudo que lhes for ensinado seja o correto, apesar que falo em um dos meus vídeos sobre o certo e o errado não existir. Porque tudo é lição, mas mesmo assim mostram-se péssimos alunos. Vemos uma constante de desaprendizados. A Bíblia também fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é aquele ser que diz a Bíblia que vem sobre vós. Espírito Santo é você, quando você se corrige, quando você se limpa, torna-se o Espírito Santo. Entendeu? O texto diz em Isaías 1:18 que erre muitas vezes e cometa pecados horrendos. O tal Deus bíblico pode perdoar, mostrando com isso um texto totalmente equivocado. Diz, vinde e arrazoemos. Agora é o Senhor dizendo. Podemos perguntar, como vão arrazoar? Continuando ainda, que vossos pecados sejam como a escarlata e o carmesim. Ainda que sejam vermelhos, quer dizer, encarnação, o sangue do corpo físico e seus pseudos erros. Vamos trocar
para brancos por puros, e lã nunca foi branca, mas sim de cor creme. Vamos interpretar corretamente. Arrazoar é fazer com que a lei de causa e efeito seja cumprida e que as consciências paulatinamente sejam abertas, voltados ao Criador dentro de cada um. Seguirão puros e limpos, ou seja, expandiram as consciências e entenderam, caminhando encarnados, desfazendo-se do ego. Não adianta teimar, é assim que é. Uns podem levar muito tempo para a transfiguração e outros menos. Confessar os pecados, significado, corrigirem erros, mostrando que aprenderam a lição. A Bíblia, totalmente contraditória, diz que todos serão perdoados pelo tal personagem Deus. Quer dizer que o cara anda cometendo erro atrás de erro e simplesmente esse Deus perdoa. Isso não tem lógica alguma. Quer dizer que ele gerou esses homens energúmenos, colocou aqui, depois os castiga por erros e ao mesmo tempo os perdoa. Creio que esse Deus é maluco. Por isso o homem é maluco. Ou quem escreveu nem se apercebeu de que estava sendo contraditório em sua própria escrita. Ou escreveu de propósito, né? Se esse Deus tem compaixão, diz o texto, pisará aos pés as vossas iniquidades. Só dando risada, né? Então podemos dizer que o pecado ou erros não existem, pois dizem Miqueias 7:19 que tu será perdoado. Pergunto, então por que ficarmos preocupados com erros ou pecados, se sabemos que tudo será perdoado? Vamos lembrar novamente, essas escritas foram feitas por homens, por isso ela está cheia de contradições, como é o próprio homem. Vamos explicar. Todo pecado será perdoado, né? Diz o texto. Quer dizer que depois de vidas após vidas encarnados, de acordo com o que sabemos, que também pode não estar correto, a alma cansada se entrega ao Espírito de luz, ao Espírito Santo, que é perdoada por si mesma e pelo cansaço de tantos erros. Acaba aprendendo a lição e os corrigindo. Vejam bem, como sempre, estou dando uma pincelada nas incoerências do texto bíblico, repetindo, no sentido de fazê-los pensar, outro está ligado ao que diz respeito ao conhecimento. Ou seja, depois que o homem adquiriu conhecimento e entendimento, com discernimento sobre o todo, não poderá, evidentemente, voltar a cometer erro ou pecado, pois estará dizendo que não aprendeu nada. Isso é lógico. Quando de fato corrige suas atitudes, em verdade, o fogo devorador acabará com as mazelas do ego. Do contrário, seu pecado será ainda maior, como uma traição. O fogo devorador já expliquei a vocês, né? Quando você começa a se limpar, ou a presença de um espírito de luz, ou do Criador dentro de você, faz os átomos se agitarem, né? Aí seu corpo começa como se fosse pegar fogo. Esse é o fogo devorador. Ele limpa, te limpa, ok? E a maioria dos vídeos eu falo sobre isso. Bom, não vou entrar em mais detalhes, isso fica para vocês pensarem com a abertura da mente. Vou deixar alguns poréns, justamente para fazerem uso do livre pensar. Podemos e é nosso direito.
Pergunto a vocês, onde cometemos o primeiro pecado? Né? Dizem que esse é o motivo por estarmos aqui pagando a dívida por esse pecado. Se cometermos, por estarmos aqui pagando por esse pecado, se cometermos um pecado original, como diz, ou o primeiro pecado, onde estávamos para cometer esse pecado? Se fomos gerados perfeitos conforme é dito, como o tal Deus, por que permitiu ele cometermos pecado? Continua ele sendo ilógico. Quem, como e onde podem provar que cometemos pecado? O pecado é apenas uma palavra, assim como a palavra Deus, não significando literalmente os significados dados a elas. A Bíblia é falha, tanto quanto quem a escreveu. Se ela fosse correta, não veríamos os 7 pecados capitais sendo exercidos ou praticados por seus clérigos e seguidores. Posso dizer que pecado é um Deus nos colocar ou nos deixar aqui, sem explicações condizentes, sem esclarecimentos reais do porquê estarmos aqui. Tudo que nos é ensinado são criações do mental humano. Nada é empiricamente provado. Para aquele que busca, que pensa, sempre fica um vácuo, um buraco faltando em respostas com o que sentimos ser a verdade, sem ego, a verdade dos átomos, das moléculas, das vibrações energéticas, nos magnetismos gerados em campos obscuros, cuja ciência busca explicações sem sucesso. Vamos dizer, para encerrar, que o pecado real é estarmos encarnados sem saber por quê, para quê, qual a finalidade. Se de fato pecamos, por mais que tentemos, ficamos vivendo uma existência ad libitum, ou seja, ficamos displicentes, à deriva no mar revolto, o mar vermelho humano. Podem sim pensar e buscar esclarecimento sobre os porquês. Mesmo que não encontremos respostas nesse momento. E quem disser o contrário, ainda continua preso a si mesmo e principalmente aos conceitos falhos religiosos. Entenderam? Creio que tenha sido suficiente, né? E nós temos o direito, sim, se caso algum, você falar claro, né? Se caso algum imbecil aí ficar dizendo que nós não temos que ficar perguntando por quê, nós temos sim. Quem disse que não? Não perguntar é medo. Tá bom? Bem, meus queridos, despeço-me mais uma vez de vocês, agradecendo a sua presença, ou a presença de vocês, desejando a todos que faça-se a luz em vosso caminho. Até breve. Paz e luz, hoje e sempre.